Muito bom estarmos juntos e eu tenho uma palavra de vida para o seu coração e para isso eu quero usar o texto da segunda carta de Paulo, o apóstolo Paulo, a Timóteo, né? É uma carta pessoal do apóstolo para este, podemos dizer filho na fé, o Timóteo, que recebe estas palavras de orientação para a sua vida. Muitas palavras de orientação Timóteo recebe por parte do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Na verdade, Paulo ele vai estar falando sobre algo que está muito próximo de acontecer lá na vida dele. E ele diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O que, a bem da verdade, Paulo está dizendo aqui no versículo de número 6, que foi o primeiro versículo que lemos, ele está dizendo assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Em simples palavras, ele estava dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. Eu sinto que, em breve, eu não estarei mais nesse plano terreno. Em breve, eu irei morrer. Só que, após revelar estas palavras para Timóteo, Timóteo poderia ali ficar triste ao ler estas palavras, porque Paulo ele era considerado como um pai para ele. Só que ao ler o versículo seguinte, o versículo 7, nós vemos que o versículo 7 ele é uma espécie de manual para a vida, uma orientação para a vida dos mais jovens, até mesmo de Timóteo, que estava recebendo ali aquelas orientações. O que ele estava dizendo era: olha, eu estou próximo de morrer, mas eu quero te dizer como eu enfrentei esta vida. E ele diz no verso 7, eu combati o bom combate. A palavra combater aqui significa nada mais, nada menos do que lutar, empenhar-se, guerrear ardorosamente. E eu quero te fazer um convite nesse momento, para que você venha lutar, combater, se empenhar, independente das situações. Eu sei que nem sempre é fácil. Até mesmo ouvir uma palavra assim, você pode dizer para mim: olha, mas é muito fácil para você dizer que é preciso eu lutar, você não sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. De fato, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas o que eu quero te dizer é que todos nós enfrentamos lutas pessoais, enfrentamos desafios na nossa vida. Eu enfrento desafios e é interessante que há um hino, um louvor, uma canção que diz assim: não reclame por achar que a tua cruz é maior do que a do teu irmão. A maior levou Jesus. Então, às vezes nós sempre achamos que a cruz do outro é menos pesada do que a nossa. Não. Cada um de nós temos uma cruz e um peso desta cruz que levamos nesta vida. Eu vinha comentando no carro com o Arthur o seguinte, que aqueles que estão vivos nesse tempo de pandemia em que estamos passando, enfrentando, nós temos sempre a esperança de que, quando tudo isso acabar, nós sairemos mais fortes.
Aprenda isso e entenda isso de uma vez por todas. Isso tudo vai passar. Nós acreditamos e temos esperança. E se você está vivo de pé, você vai sair de toda este processo muito mais forte, muito mais resistente. Você vai conseguir conquistar e alcançar muito mais coisas, porque este processo ele tem forjado um caráter de resistência em você. E o que Paulo está dizendo é: eu combati o bom combate. O que eu acho interessante é que ele não chama o combate de mal, de péssimo, é um péssimo combate. Ele chama o combate de bom. Porque o combate que ele estava enfrentando, combatendo, era o da manifestação e da expressão das boas novas. De espalhar o quê? As boas notícias. Nós precisamos ser portadores de boas notícias. E para nós que somos os portadores de boas notícias, que estamos proclamando uma vida ativa, nem sempre é fácil proclamar uma boa notícia, porque esta boa notícia que nós estamos proclamando às vezes vai contrastar com uma situação adversa que nós estamos enfrentando. Mas aí é onde vem vou até usar uma palavra aqui é onde vem o pulo do gato. É quando nós proclamamos a boa notícia, que nós somos fortalecidos. Nós estamos muitas vezes, quem sabe você que está me ouvindo teve essa experiência, de muitas vezes você está dando uma boa notícia, dando uma palavra de ânimo, uma palavra que vai levantar, erguer aquela pessoa, e a tua situação nem está lá, essas coisas. Mas ao final daquela tua ministração sobre a vida daquela pessoa, você começa a se sentir melhor, as coisas começam a clarear para você. Então ele chama o combate de bom, e este é o bom combate. E nós precisamos entender que ele vai falar ainda no verso 7, que durante todo esse combate, né, ele guardou a fé. Tem um hino, tem uma canção, eu acredito que não é muito conhecida aqui no sudeste do Brasil, mas tem uma canção lá, muito conhecida no nordeste brasileiro, que diz assim: se você perdeu tudo aqui, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, então, querido, você não perdeu nada. Então, nós precisamos guardar a fé, guardar a crença, ou seja, a esperança, acreditar. Deus está no controle de todas as coisas. Ele guardou a confiança na verdade suprema, que é o Senhor. E por fim ele diz: acabei a carreira. E acabar a carreira aqui fala de conclusão, fala de finish, ou seja, chegou na linha final, chegou lá. Como você vai acabar a sua carreira? Como nós temos visualizado o fim da nossa carreira? E quando ele fala sobre acabar a carreira, eu lembro de uma palavra que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é a pessoa paciente do que a pessoa orgulhosa. Que palavra! Por quê? O sábio Salomão aqui, ele não está dizendo que o início de coisas, de trajetórias, vai ser fácil, que vai ser razoável, que vai ser maravilhoso, espetacular, ou vai ser péssimo. Ele não está dizendo que acerca do início, ele está dizendo que independente de como seja o início de qualquer coisa, melhor é o fim, melhor é a conclusão, melhor é a chegada. Por exemplo, você vê que estamos falando de Olimpíadas, né? A crônica aqui citou a Olimpíada deste ano, e eu lembro que teve uma Olimpíada que retratou a história de um
corredor brasileiro, não lembro ao certo o nome dele, mas o sobrenome tinha Cordeiro no meio. Vanderlei Cordeiro de Lima. E teve uma situação inusitada naquela competição. Ele estava correndo e ele foi abordado, agarrado por um homem loucamente, o agarrou ali. E a sua prova, ele poderia parar e, sei lá, o que ele fez? O que ele decidiu fazer? Concluir a prova. Ele decidiu continuar correndo. E o que eu quero falar para você é justamente isso. Conclui essa prova. Podem tentar te agarrar, te paralisar, mas vá até o final. Porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você já parou para prestar atenção que geralmente os começos eles são bons? Geralmente no começo tem aquela expectativa, no começo de algum projeto, de alguma coisa. Por exemplo, você iniciou uma faculdade. E aí você já visualiza e tal, aquela coisa. E aí quando você está no meio do processo, você vê que não é tão fácil assim. E detalhe, nada na vida é fácil. Às vezes nós criamos aquela expectativa, aquela esperança, aquela disposição, mas nós precisamos entender que para chegar até o fim, é preciso ter algo chamado perseverança. Porque o segredo das realizações está na perseverança. E a perseverança é um trabalho árduo. É um trabalho que deve ser dedicado dia a dia. Você não pode desistir, você precisa perseverar. E aí eu concluo aqui essa palavra com o Senhor Jesus Cristo. Porque o escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo algo muito profundo, Hebreus 12:1. Ele disse que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Ora, pessoas, o mundo espiritual. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz assim, deixemos, portanto, todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Tudo aquilo que vem para nos embaraçar, né? Nos manchar. Ele disse, nós precisamos deixar todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. E ele finaliza dizendo, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele está aqui nos trazendo a imagem de um atleta, de um corredor. E você lembra que o texto de Eclesiastes 7:8 e esse texto de Hebreus 12, ele está dizendo que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Lembra que em Eclesiastes diz, melhor é a pessoa paciente do que a pessoa orgulhosa? E agora o texto de Hebreus está dizendo que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. E o que isso nos faz pensar? Primeiro, lá em Eclesiastes, que o orgulho não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos ser pacientes. É como dizem os nossos amigos aqui do lado, os nossos amigos mineiros. É devagar e sempre. Vai devagar, mas seja constante. Às vezes nós queremos aumentar o nosso ritmo. Você já prestou atenção que um atleta, numa competição dessa proporção, ele não sai loucamente quando é disparado lá o tiro de início, correndo, não. Ele mantém uma constância, ele é consistente, porque ele tem que levar até o final. Às vezes as pessoas se embaraçam todas nas suas vidas porque elas iniciam com toda a garra e aí quando chega nem no meio da prova, ela já está cansada. E ela não vai conseguir. 1 Coríntios 9:26, meu amigo Arthur está me ajudando aqui. Olha o que diz esse texto. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem apenas soca o ar. Que palavra, que versículo profundo. Eu não corro como quem corre sem alvo. Você precisa ter esse alvo que está aqui na crônica, querido. Qual é o alvo? O alvo é o céu, o alvo é se encontrar com Deus. Porque as pessoas têm visto, e as pessoas têm buscado, têm necessitado Deus, as pessoas têm se rendido a Deus.
Pessoas com grandes posses, propriedades, têm perdido tudo e diz: agora só Deus. As pessoas têm buscado Deus. E por fim, o texto de Hebreus 12 diz: e corramos com paciência. O que você precisa fazer agora, sabe o que é? Eu vou te falar aqui uma palavra que é uma orientação do céu para você. Você precisa desacelerar. Você só precisa desacelerar. E desacelerando, você precisa ajustar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Sabia disso? Corra com paciência a carreira que está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembra que Paulo, ele disse que guardou a fé? Como que ele guardou a fé? Fazendo isso, olhando para Jesus. Você já parou para pensar que quando você está caminhando ou correndo apressadamente e você olha para o lado, você tem a chance de esbarrar num poste, de esbarrar em alguém? Você tem que caminhar olhando para frente. Porque se você olhar para quem está do teu lado, olhar muito para a vida daquela pessoa, você não vai conseguir chegar no teu alvo. Você vai esbarrar em coisas. Então, pega agora a tua visão, recalcula um pouco o direcionamento da tua visão. Deixa de olhar para a pessoa que está do teu lado, às vezes te desmotivando, aquela pessoa lá que está, sei lá, falando coisas que não estão te fazendo bem. Deixa de olhar para os defeitos do outro, do defeito de A, de B, e foca no teu alvo. Olha para frente. O teu alvo maior deve ser o Filho de Deus, Jesus. Porque ele é o quê? Ele é o autor, ele principiou o projeto de fé e ele é o consumador. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então eu quero te deixar com esta palavra: o autor e consumador da fé, que é Jesus. E finalizo com o versículo 2, que vai dizer assim: que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, e ele suportou, a afronta, e agora ele está assentado à direita do trono de Deus. O que Jesus fez? Jesus suportou afrontas, suportou a cruz, o peso da cruz, mas aí a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo o nome. Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas por que ele conseguiu isso? É verdade que num determinado momento ele até sugeriu, na sua humanidade disse: se for possível, passa de mim. Mas o plano de Deus era a concretização do plano de salvação ali na cruz do Calvário. E o nome de Jesus está acima de todo nome, é o nome honrado, é o nome mais poderoso na face da terra, no universo inteiro. E aí ele só tem essas honrarias, filho de Deus, porque ele suportou o processo. E o que você precisa fazer é perseverar, suportar o processo. E eu quero te dizer, porque o Magno Diniz já vai colocar aqui esse hino que fala justamente sobre isso, sobre você não parar. E nós, eu, Arthur, Magno, nós, toda a equipe, estamos aqui dizendo isso para você. Hoje nós viemos te falar que não é hora de parar, tá bom? Magno Diniz, solta essa canção, medita na letra dela, que nós estaremos voltando orando por você.